Segunda lesão, né, mais comum, além das fraturas, é o trauma crânioencefálico. O trauma crânioencefálico consiste em uma lesão física ao tecido cerebral que temporária ou permanentemente incapacita a função cerebral. Então, o diagnóstico ele é suspeitado clinicamente e confirmado por imagens, primariamente a tomografia computadorizada, né? Inicialmente, o tratamento consiste em suportes respiratórios e manutenção adequada de ventilação, oxigenação e da pressão arterial. Com frequência, a cirurgia é necessária em pacientes com lesões mais graves para a colocação de monitores a fim de medir a elevação da pressão intracraniana, que é o principal impacto que a gente tem, que a gente vai já ver na fisiopatologia, tá? Então, descomprimir o cérebro se a pressão intracraniana estiver aumentada ou remover hematomas intracranianos na cirurgia. Então, nos primeiros dias após a lesão, é importante manter a perfusão e a oxigenação cerebral adequadas e prevenir complicações de alteração do sensório. Subsequentemente, muitos pacientes requerem reabilitação. Então, as alterações estruturais decorrentes de lesões cerebrais podem ser macro ou microscópicas, dependendo do mecanismo e das forças envolvidas. Então, pacientes com lesões menos graves podem não apresentar deficiência estrutural grave, né? Então, as manifestações clínicas variam bastante em termos de gravidade e consequências, né? A pessoa pode ter só uma concussão que dura algumas horas, ou pode ter algo que gere sequelas aí por toda a vida. Então, as lesões são normalmente categorizadas como abertas ou fechadas. As lesões abertas da cabeça envolvem a penetração do couro cabeludo e crânio e normalmente de meninges e tecido cerebral subjacente, e elas normalmente são causadas por balas, né, que foi o que vocês viram lá, ou objetos pontudos, porém a fratura craniana com laceração no revestimento devido à força direta também é considerada uma lesão aberta, né? Então vamos supor um machado, né? A pessoa deu uma machadada ou pegou uma, como é aquela do pneu? Esqueci o nome. Pé de cabra. Aí deu na cabeça, né? Então tudo isso pode gerar... Não, o nome do... Uma marreta? Tipo uma marreta, uma coisa que bate, que pode gerar essa lesão aberta, né? A gente tem que ter uma entrada, certo? As fechadas ocorrem normalmente quando a cabeça é golpeada, né, ou batida contra um objeto, ou sacudida violentamente, causando a aceleração e a desaceleração cerebrais muito rápido. Então é num acidente, né, que a pessoa tem a força de toneladas, né, que joga a cabeça lá na frente e volta. Não tem nenhuma lesão, você não tá vendo aberto, você não tá vendo sangue, nada, mas houve a lesão cerebral por conta, né, dessa movimentação rápida que aconteceu. Então essa aceleração ou desaceleração pode lesar o tecido no ponto de impacto, seja pelo golpe, né, no polo oposto, que é o contragolpe, na hora que retorna, tá? Ou difusamente, em toda parte. Então os lóbulos frontal e temporal são especialmente vulneráveis a esse tipo de lesão, que é onde a gente tem as capacidades cognitiva, sensorial, que vai mandar a mensagem à tomada da decisão. Então, se forem afetados, vão comprometer o indivíduo. Então, os axônios, os vasos sanguíneos ou ambos podem ser cortados ou rompidos, resultando em lesão axonal difusa, tá? Então, os vasos sanguíneos rompidos, eles vão causar contusões, hemorragias intracerebrais, que aumenta a pressão na caixa intracraniana, ou hemorragias subaracnoides, e hematomas epidural e subdural. Então, aqui, ó, nós temos vários tipos, né, de lesões, tá? Tem um hematoma subdural agudo, tá? Que vai causar aí, tipicamente, uma disfunção neurológica aguda, a qual pode ser focal ou não focal, ou as duas, tá? Com pequenos hematomas, certo? Tem aqui a concussão, né? Que a pessoa apresenta uma alteração no estado mental transiente, então a pessoa bateu a cabeça, vai lá no hospital e fica com essa alteração, mas dura o quê? Menos de 6 horas. Então aí a gente caracteriza como uma concussão. Então vai tendo contusão cerebral, então tem graus ampliamente variáveis de função neurológica ou função normal. Então vai variando dependendo do impacto, principalmente clínico, que você observa no indivíduo. Então tem as lesões axonais difusas, né? O hematoma epidural, hemorragia subaracnoide. Esses casos de hemorragia são graves, por quê? Porque eles vão aumentar muito a pressão intracraniana e aí nada mais vai funcionar
dentro do cérebro. Então a gente vai ver cada um desses processos fisiopatológicos do trauma crânioencefálico de modo geral, tá? Porque não a concussão, cada um deles, certo? Então, os mecanismos fisiopatológicos do trauma crânioencefálico indicam que a patologia é bifásica, compreendendo dois tipos de lesão, tá? As lesões primárias e as lesões secundárias. O que é que isso significa? A lesão primária ocorre simultaneamente com o impacto que causou a lesão, portanto, não é passível de intervenção aguda. Tá? E a lesão secundária é um conjunto de respostas fisiopatológicas entrelaçadas que começam após o trauma inicial, levando ao comprometimento tardio e não mecânico da estrutura e função neuronal. Normalmente as lesões secundárias elas são mais graves do que a lesão primária. Então a lesão primária é o quê? A pessoa chegou e deu uma martelada na minha cabeça. Eu não tenho o que fazer, ela já abriu o buraco aqui e já lesionou essa região. A lesão secundária é o quê? O processo inflamatório que começa, a hemorragia que começa a acontecer e vai aumentar a pressão intracraniana. Então começa a alterar toda a concentração de íons, isso vai dificultar a transmissão do impulso nervoso. Então a gente tem todo esse prejuízo, principalmente pelas lesões secundárias. Aí também os processos inflamatórios além da lesão. Isso, pois é, começa a inflamação, aí vai ter edema, aí vai aumentar mais ainda a pressão nessa região. Então essas lesões secundárias são as principais relacionadas, né, à gravidade do trauma crânioencefálico. Então a lesão primária, ela representa a lesão, obviamente que uma lesão primária ela já pode ser fatal de início, né? A pessoa caiu, bateu a cabeça aqui, abriu, já lesionou de um ponto que não tem mais como retornar. Então a lesão primária ela representa a lesão difusa e focal dos danos mecânicos infligidos ao cérebro no momento do impacto, que contribui para o corte de axônios e dos vasos sanguíneos. Então o sangramento intracerebral resultante da ruptura desses vasos sanguíneos vai causar hemorragia dentro do parênquima cerebral, produzindo lesões em massa, que pode ser desde moderadas a graves e, obviamente, né, se eu tive um rompimento de vasos, eu vou ter a formação de hematomas. A gente classifica, né, a formação desses hematomas normalmente em epidural, quando ele está localizado entre a abóbada craniana e a meninge dura mater. E a drenagem, né, é o melhor prognóstico nessa situação, porque como ela está mais superficial, a gente consegue fazer a remoção desses hematomas, desse acúmulo de sangue. É muito raro de acontecer no adulto, é mais comum de acontecer na criança. É por isso que quando você vê que a criança caiu, né, o povo diz para não dormir, essas coisas, essas recomendações, tudo errado, né? Mas se a gente tem uma alteração do comportamento da criança, aí já é algo para a gente investigar. Se a gente tem no local onde ela bateu a cabeça, começa a formar o calo, né, muito grande, a gente tem que ir procurar o hospital. Por quê? Porque só pode ser a formação de um hematoma epidural. Então vai precisar fazer a drenagem daquele hematoma para evitar que a lesão secundária venha aí dar aumento da pressão intracraniana. Então a gente tem que ter esses cuidados, tá? Então a gente só vai observar aí agravamento na criança se tiver, né, o calo muito elevado, se ela tiver indução de vômitos, não estava tendo nada, né, uma dor de barriga, bateu a cabeça e começou a vomitar, aí começou a alterar a consciência, ficou sonolenta do nada, tá de dia, ela não dorme de dia, não tem esse dia, é diferente de uma criança de noite, né, tá dormindo, caiu da cama, bateu a cabeça, chorou, mas não inchou, botou o gelo, ela ficou bem, disse que estava tudo bem e voltou a dormir. Você não, o povo tem uma mania de, ai, não deixa dormir. Tá de noite, deixa a criança dormir, senão ela vai se estressar mais, vai ser pior, tá? Também temos os hematomas subdural, né? Que vai ser localizado entre a dura mater e a subaracnoide, que normalmente ele é mais grave porque ele comprime o cérebro, então ele contribui mais ainda para o aumento dessa pressão. E também, além, né, da formação dos hematomas, a gente pode ter o corte de axônios acontecendo, que vai causar o quê? Uma lesão axonal difusa, que é quando acontece em todo o cérebro, gerada por conta da aceleração e desaceleração rotacional da cabeça no momento da lesão. Isso é ocasionado devido à inércia, né? A cabeça vai e volta, ou seja, o cérebro sacode e volta por conta da inércia. E o que induz tensões de cisalhamento, tração e compressão que culminam da deformação tecidual e danos em redes axonais profundas no cérebro, né? Na maioria das vezes, quando a gente tem lesões de corte nos axônios, é quando a gente tem a evolução
para a morte encefálica, que foi o que vocês viram lá na aula de transplantes, né, que é necessário para que a gente tenha a doação dos órgãos. Então, na maioria das vezes, só vai acontecer quando a gente tem lesão axonal. Embora o gatilho para esse dano axonal seja mecânico, né, a lesão primária, grande parte subsequente do dano axonal ocorre devido aos mecanismos secundários de lesão, certo? Pode acontecer no impacto, por exemplo, foi aqui na região frontal. Pode acontecer o impacto no córtex frontal? Pode. Mas aí começa a se espalhar o dano axonal por todo o cérebro, isso aí já vai ser o mecanismo, a lesão secundária, tá? Então aqui é só para vocês lembrarem, ó, que pode haver a formação de hematoma, né? Vocês viram lá que tinha umas partes mais avermelhadas, né? Ali é a formação de hematoma, onde ele levou os tiros, né? Que há o acúmulo de sangue coagulado que vai formar o hematoma. Quando tá aqui entre o osso e a dura mater, é o mais fácil da gente fazer a drenagem, que é o que forma aquele calo, né? E quando está entre a dura mater e a aracnoide, já vai ser mais grave aí, porque está mais próximo do cérebro. Quanto mais próximo do cérebro, mais compressão vai causar, ou seja, maior aumento da pressão intracraniana. E aqui é a lesão, né? Nos axônios, a gente tem mesmo rompimento. Se eu tenho um rompimento, eu não tenho como propagar o impulso nervoso. Então, a pessoa perde a funcionalidade. Então, a lesão secundária ela é mediada pelas respostas fisiopatológicas que começam após o trauma inicial, levando ao comprometimento posterior e não mecânico da estrutura e função neuronal. Então, esse perfil secundário possui um alto potencial de intervenção farmacológica, né? Que é o que? A pessoa teve esse trauma crânioencefálico, eu vou começar com os medicamentos para evitar que evolua para essas complicações por lesões secundárias. Então, dentre essas complicações, né, das lesões secundárias que acontecem após um trauma crânioencefálico, a gente pode destacar o papel das alterações hemodinâmicas e metabólicas após o traumatismo craniano. Então, as alterações hemodinâmicas na lesão primária, elas vão acarretar uma isquemia cerebral, houve rompimento de vasos, né? Gerando uma hipotensão, né, a queda da pressão arterial e, obviamente, uma hipóxia, porque não está chegando sangue, então não está perfundindo o tecido cerebral. E o que acontece é que a pressão de perfusão cerebral ela vai despencar, porque houve o rompimento dos vasos, devido a um insulto duplo, né? Primeiro, a pressão arterial média ela é severamente diminuída. Se eu estou com hemorragia, seja uma hemorragia externa ou seja uma hemorragia interna, eu estou tirando o volume de sangue de dentro dos vasos. O que gera a minha pressão arterial é o volume sanguíneo dentro dos vasos. Não importa se ele está dentro do corpo, se ele está em cavidades, ele tem que estar dentro dos vasos. Então, como eu estou perdendo esse sangue por conta da lesão primária, eu vou ter uma redução na pressão arterial média, tá? Então, a hemorragia, a gente tem uma perda de volemia, cai a pressão arterial média. Além disso, né, a pressão intracraniana cerebral, já ela vai acontecer o quê? Aumentar dramaticamente, né? Porque se eu tenho uma lesão, eu tenho com o rompimento dos vasos, o extravasamento de sangue no local, vou gerar um processo inflamatório que vai gerar um edema vasogênico de fluidos e inflamatório. Então, se eu estou ocupando espaços com esse edema, eu vou aumentar a pressão intracraniana, certo? Então, a queda na pressão arterial, né, média de todo o corpo e o aumento na pressão intracraniana provocam uma redução maciça na pressão de perfusão cerebral. Então, eu tenho a formação de um edema ali, mas eu não tenho força sanguínea para enviar e nem como passar pelos hematomas, né, o sangue com os nutrientes e os gases. Qual é a diferença da primária para a secundária? Da lesão primária para a lesão secundária, por exemplo, a lesão primária é a que acontece exatamente no impacto. Então, se eu der uma martelada aqui na cabeça do Gabriel, foi o que aconteceu assim que eu dei a martelada. Foi essa uma simulação. Aí eu dei uma martelada nele, aí foi a lesão primária. Mas também vai romper vaso na primária? Vai romper vaso. O que é que vai acontecer no rompimento de vaso? Vai começar a extravasar o sangue, não é? Formar o hematoma. Esse hematoma vai começar o quê? A aumentar a pressão intracraniana. Então, isso, o hematoma, né? Porque ele está ocupando espaço. Isso vai desencadear um processo inflamatório que vai aumentar ainda mais esse edema, ou seja, a pressão intracraniana. Se eu estou perdendo sangue nesse rompimento de vaso, eu também vou reduzir a pressão arterial
total, né? Então aí a gente tem essa queda na perfusão cerebral. Deu para entender? São as consequências depois do ato. Vai ter dano no axônio também, o secundário? Pode ter também, a gente vai já ver. Tem um monte de, como é que se diz, mecanismos associados, pode ter também. E a gente viu inclusive aqui, ó. Pode ter lesão axonal acontecendo na lesão primária, mas grande parte subsequente do dano axonal acontece pelas lesões secundárias, tá? Então, a queda dessa pressão arterial, o aumento da pressão intracraniana vai provocar uma redução maciça na capacidade, na pressão de perfusão cerebral, tá? E o fluxo sanguíneo cerebral é proporcional à pressão de perfusão cerebral. E clinicamente a pressão de perfusão cerebral é frequentemente usada como índice do fluxo sanguíneo cerebral. Tá? Então, se eu tenho uma diminuição dessa pressão de perfusão, obviamente eu tenho uma redução do fluxo sanguíneo cerebral. Se eu não estou perfundida, é porque eu não estou tendo sangue, né? O hematoma está bloqueando tudo, certo? Então, o que é que vai acontecer, né? As flutuações dessa pressão de perfusão cerebral dentro da faixa de 40 a 140 miligramas de mercúrio, né? São compensadas por mudanças na resistência vascular. Então o cérebro ele vai lá para tentar compensar essas variações de pressão que estão dentro do cérebro, né? Induzir ou a vasoconstrição ou a vasodilatação para manter o quê? O fluxo sanguíneo cerebral. Porque se eu mantenho o fluxo sanguíneo cerebral, eu mantenho a irrigação, ou seja, os nutrientes, oxigênio chegando aos neurônios que ainda estão funcionando. Eu não entendi por que essa pressão arterial média ela diminui, mas a intracraniana cerebral aumenta. A pressão arterial média é a pressão do corpo todo. Ela está diminuindo porque eu estou o quê? Com hemorragia eu estou diminuindo a volemia. A pressão intracraniana está aumentando por quê? Para onde é que está sendo o sangue que está sendo perdido na hemorragia? Para dentro da caixa cerebral, né? Então está comprimindo o cérebro. Então aumenta a pressão intracraniana. A pressão no cérebro. Isso, no cérebro. Então aí, né? Essas flutuações, né? O próprio cérebro ele consegue fazer essa compensação, vasocomprimindo ou vasodilatando, para manter esse fluxo sanguíneo estável o suficiente para proteger o cérebro contra insultos isquêmicos, né? É o que a gente chama de autorregulação cerebrovascular. O indivíduo que sofreu um trauma crânioencefálico, que iniciou esse processo aí dessa lesão secundária, antes, né, que o SAMU chegue lá, o nosso organismo ele já está tentando trabalhar para compensar essas desregulações de pressão intracraniana. No entanto, num trauma crânioencefálico grave ou moderado, essa autorregulação cerebrovascular é tipicamente comprometida, obviamente, porque quem faz o controle é o quê? O cérebro, ou seja, os neurônios. Se eles não estão funcionando otimamente, eles não vão conseguir compensar otimamente. Falhando em manter esse fluxo sanguíneo cerebral, consequentemente, precipita isquemia no tecido cerebral traumatizado. Né? Então vai acontecer lesões isquêmicas. Então a gente começa a ter, se eu tenho isquemia, outras partes começam a morrer por necrose, né? Não está tendo chegada de sangue nem de oxigênio. Então fora o que já morreu na lesão primária do primeiro impacto, começa a morrer ali o que está ao entorno por conta dessa descompensação que vai acontecendo. Então isso aumentará a dependência de glicólise para gerar trifosfato de adenosina, levando ao acúmulo de lactato. Se não está chegando o fluxo sanguíneo, não está chegando glicose nem oxigênio. Se eu não tenho glicose nem oxigênio, eu não tenho como realizar respiração aeróbica. Então, na tentativa, começa a tentar se realizar, né, as células ali que suprem os neurônios, começam a tentar realizar a fermentação. Isso vai ter um acúmulo de ácido lático, a gente tem aí a acidose. Essa acidose vai causar danos à membrana das células, e aí tem uma interrupção do sangue na barreira cerebral e vai gerar mais edema cerebral, porque se eu tenho mais células morrendo por todas essas consequências, processo inflamatório, né, pelos restos necróticos, vai causar aí a morte celular. Você vai ter redução de glicose, daí vai ver esse lactato aqui.
O quê? Tem todo o processo de glicólise. Como é que vai ter glicólise sem a glicose? Das outras fontes energéticas. Isso, não tem a glicose direta do sangue, mas a gente sabe que tem as outras vias, né, para gerar a glicose, só que ele não tem um oxigênio, então não tem como enviar, não tem como ele enviar a glicose que ele conseguir sintetizar para a via aeróbica, ele manda para a anaeróbica. Mas essa gliconeogênese, ela vai acontecer lá perto da lesão mesmo, ou ela vai acontecer em algum órgão específico, aí depois vai ser mandado pelo sangue para lá? Vai acontecer as células paralelas lá não acontece dos neurônios. O neurônio não tem essa capacidade, né? Mas as células sob estresse, elas conseguem as astrócitos, né? Aquelas que fazem a comunicação interneuronal. As células da glia, elas fazem esse processo de envio desses metabólitos, né? Não é gliconeogênese necessariamente, mas pode ser aí outro precursor que já entra direto na via glicolítica, né? Uma frutose 6-fosfato, já entra direto na via glicolítica para sintetizar o piruvato que vai ser convertido a ácido lático. Porque, tipo assim, se eu não me engano, no cérebro tem, eu esqueci o glúteo, não sei se é 2, enfim, eu esqueci, mas ele não depende de insulina, né? Pode transportar tem outras moléculas. É por isso que a gente viu lá na aula do ciclo do ácido cítrico, né? Que é porque que a via é tão longa, né? Porque todos aqueles outros metabólicos, eles podem entrar, né, por outros transportadores e fazer parte do metabolismo da célula, certo? Então o cérebro está tentando se recuperar, então ele tem que pegar o que está ali disponível e tentar utilizar, tá? Então o compromisso de produção de energia, né, para abastecer as bombas iônicas acionadas por ATP acentua o desequilíbrio iônico e pode piorar o edema, gerando complicações muito graves. Então o que é que acontece? O cérebro começa a realizar o processo fermentativo, gera uma acidose. Essa acidose também vai contribuir na formação do edema cerebral. Concordam comigo? Se eu estou realizando um processo fermentativo, então eu não estou conseguindo sintetizar a energia de forma ótima. Se eu não tenho energia de forma ótima, eu tenho uma redução da concentração de ATP. Qual é a principal característica, né, na transmissão do impulso nervoso dentro das células nervosas? É o balanço ali de íons, né, para que essa despolarização aconteça. Se eu tenho um desequilíbrio das bombas iônicas que são diretamente dependentes de ATP, esse impulso nervoso ele não vai mais acontecer. Então a gente vai tendo prejuízo na funcionalidade pelo acúmulo desses danos que vão acontecendo. Quanto mais grave a lesão, o trauma crânioencefálico, pior vai ser a capacidade de compensar do nosso cérebro. Oi? Agora a pessoa está conversando desse negócio agora, que era da semana passada. Mas, por exemplo, em alguns neurônios tem os receptores acoplados à proteína G, mas tem os canais iônicos. Quando chega um neurotransmissor para esse receptor, sempre precisa de ATP também para ter transporte iônico, para regular o Depende do transportador. Bomba de sódio e potássio, que são os principais lá, cálcio, alguns transportadores de cálcio precisa ter o ATP acoplado, senão o transporte não é feito. Então no caso, se for de bomba de sódio e potássio, precisa do ATP, claro, mas também precisa do neurotransmissor. Para o impulso nervoso acontecer, todo o processo precisa do sinal do neurotransmissor inicialmente, né? Então ele começa a atividade e o ATP vai sair da atividade. Pois é. Segundo mecanismo, né? A gente tem o papel da excitotoxicidade após o trauma cerebral, né? Eu pensava que estava errado, mas não está não. É excitotoxicidade. Então, o termo excitotoxicidade envolve a liberação de aminoácidos excitatórios em regiões sinápticas e extrasinápticas, ou seja, no espaço intersticial, né? A ponto de atuarem como neurotoxinas que podem potencialmente matar as células nervosas, porque eles vão aí desencadear necrose e morte celular programada. Esse principal aminoácido excitatório que é liberado é o glutamato. O próprio trauma crânioencefálico, ele causa uma despolarização mecânica dos neurônios glutaminérgicos, né, por todas aquelas alterações iônicas que a gente viu anteriormente. E aí essa despolarização mecânica desses neurônios glutaminérgicos gera uma liberação exacerbada de glutamato.
Além disso, os transportadores desse glutamato, né, que fazem o processo lá de recaptação, são inibidos pelo trauma crânioencefálico, processo mecânico mesmo. Quando se gera um impacto, já faz o estímulo dos neurônios glutaminérgicos para liberar muito glutamato e também já faz a inibição dos receptores de recaptação. Então, o que é que isso faz? Um aumento substancial da concentração desse neurotransmissor glutamato. Lembrem lá da nossa aula anterior qual é o papel do glutamato, dos neurônios glutaminérgicos. Excitação de modo geral, né? Então, ele tem o poder de excitar os mais variados neurônios. Então, se eu estou aumentando muito a concentração disso aí, então ele vai causar uma desregulação de funcionalidade dentro do cérebro. Porque além disso, ele ainda é o mais abundante, né? Ele, o GABA, ele fica aí em torno de 50% dos neurônios e o GABA é em torno de 40 e poucos por cento. Então, juntos, eles são 96% dos neurônios do nosso cérebro. Então, ele tem uma abundância muito grande. Então, quando o trauma mecânico, ele gera esse estímulo de liberação muito elevado, vai causar danos ao funcionamento normal do indivíduo. Então, isso vai aumentar ainda mais a concentração do glutamato, porque nem para ser recaptado, esse glutamato será. Então, ele vai se acumular nas regiões obviamente na região da sinapse, mas como a concentração é muito elevada, está sendo muito estimulado pelo trauma mecânico, também vai começar a se acumular ali nos arredores, né? Nas células que compõem o restante do sistema nervoso, além dos neurônios. E esses receptores de glutamato, né, os receptores de recaptação que ficam no neurônio pré-sináptico, no neurônio pós-sináptico, além disso, os receptores eles também serão superexpressos por conta, né, da lesão mecânica. Ah, professora, a lesão mecânica, lembrem lá do coração, a gente tem, né, a alteração mecânica, aí não tem a ativação do sistema barorreceptor, é a mesma coisa. Nosso corpo tem essa capacidade de compreender alterações mecânicas e desencadear uma resposta a isso. Então, quanto mais impactante for, mais ele vai ativar esses neurônios glutaminérgicos, tá? E essas outras coisas, né? Diminuir a concentração dos recaptadores e aumentar a expressão dos receptores no neurônio pós-sináptico. Oi. É como se fosse um mecanismo de defesa para a pessoa não apagar um positivo? Pode ser, né? Não se tem, obviamente, a certeza, mas se sabe que quando a pessoa tem esse impacto craniano, tem o próprio impacto, faz como se fosse uma ativação, é como se ele fosse uma molécula que conseguisse ativar esse neurônio glutaminérgico. Então, acredita-se que pode ser por isso, mas ninguém diz, é por isso que acontece. É como são todos esses mecanismos, né, secundários que podem gerar lesão, além do trauma primário, eles são feitos para tentar compensar a atividade cerebral, para tentar retornar a homeostasia, né? Então, é tentando manter ali o funcionamento de fato. Então, o excesso de glutamato, um neurotransmissor excitatório, base da imensa maioria dos neurônios cerebrais, né, acarreta em uma propagação do impulso nervoso de forma exacerbada, apresentando despolarização neuronal desequilibrada, tá? Então, a despolarização dessas células neuronais é acompanhada de influxos que interrompem o equilíbrio iônico através da membrana da célula neuronal. Como é que a despolarização acontece, né? Aquele processo, né, de influxo e efluxo de íons. A gente acabou de ver que está tendo a queda do ATP, se está tendo a queda do ATP, está tendo a queda do funcionamento das bombas de sódio, potássio e tudo mais, iônicas. Então, como é que eu vou manter essa propagação de forma correta? Não consegue. Então, a gente tem, né, toda uma alteração desse processo de impulso nervoso por conta desse desbalanço iônico. Então, o elemento mais devastador da excitotoxicidade é o influxo maciço de cálcio, né? Que vai gerar aí um estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo, ele vai afetar as mitocôndrias das células nervosas. Então, vai haver uma disfunção mitocondrial. Além disso, ele também vai culminar na degradação do citoesqueleto. E esses receptores do glutamato, eles têm papel direto no favorecimento desse maior influxo de cálcio. Então, como eles aumentam a sua expressão e a quantidade e a concentração de glutamato ela está muito elevada, né? Quando esse glutamato vai se ligando aos receptores que estão mais expressos, ela vai induzindo aqui a funcionalidade desses transportadores de cálcio não dependentes de ATP. Então, a gente tem esse desbalanço iônico no processo de despolarização de transmissão do impulso nervoso. Isso vai gerar um estresse oxidativo, porque esse cálcio começa a se acumular. O que é que vocês viram lá na aula, né, de morte celular, de lesão irreversível?
Quando o cálcio ele começa a se acumular dentro da célula, quem é que tem o papel de guardar ele para que ele não cause danos? Mitocôndria e retículo endoplasmático, né? Só que vai ter uma hora que a concentração desse cálcio vai estar tão elevada que a mitocôndria não vai mais conseguir reter ele e ele vai começar a causar danos na mitocôndria. Se eu tenho danos acontecendo na mitocôndria, dano oxidativo às membranas dessa mitocôndria, uma hora ela vai se romper. Se ela se rompe, ela libera que componente que desencadeia a morte celular programada? Citocromo C, né? Libera o citocromo C, esse citocromo C vai se ligar lá às proteínas apoptóticas que vão ativar as caspases e aí a gente tem a morte celular programada, ou seja, já teve a perda de neurônios pela lesão primária e agora a gente, por consequência, nessas lesões secundárias, está tendo a perda de mais neurônios, certo? Então, além disso, além desse influxo maciço de cálcio, a gente também tem o influxo de sódio. Então, esse influxo de sódio vai causar o quê? O sódio, ele tem um elevadíssimo de todos os íons, ele é o que tem o maior, por isso que ele faz parte, além do sistema renina, angiotensina, aldosterona, porque ele tem um potencial osmótico muito elevado. Então, quando ele está em qualquer lugar, ele vai puxar muita água. Então, isso vai fazer o quê? Causar um edema citotóxico. Se a célula não morrer por lesão mitocondrial, ela vai morrer por conta do edema, tá? Então, as células lesadas, elas tentam restaurar os gradientes iônicos normais, aumentando a demanda do metabolismo cerebral por ATP. No entanto, a capacidade de gerar ATP na célula é incapacitada porque eu não tenho fluxo sanguíneo para me fornecer o oxigênio. Então, com a redução na oxigenação tecidual e o comprometimento progressivo da função mitocondrial vai acontecendo nesse processo, tá? Então, com a persistência do desequilíbrio iônico, finalmente culmina em dano e morte de células neuronais. Essas aqui morreram já pela lesão secundária, não foi a primária, tá? Então, aqui é só para vocês verem um funcionamento normal, tá? Que a gente tem um neurônio pré-sináptico, um pós-sináptico, glutaminérgico, que libera aqui o glutamato. Os principais receptores de glutamato é esse AMPA e esse NMDA, tá? Então, quando a gente quer transmitir o impulso nervoso, ele só libera o glutamato aqui e ele vai atuar no neurônio pós-sináptico. O que acontece quando a gente tem um desbalanço disso aqui? O trauma mecânico é como se ele estimulasse esses neurônios glutaminérgicos a liberar mais glutamato nesse espaço pré-sináptico, com o acúmulo dessa concentração muito elevada de glutamato. Esse glutamato ele começa a sair para os espaços extrasinápticos, tá? Por isso que ele está tendo contato aqui com o astrócito, por exemplo. Só que em condições normais, se isso acontece, no astrócito a gente tem aqui, ó, esse transportador de glutamato que vai colocando ele para dentro do astrócito, que converte esse glutamato aqui em glutamina, que é um aminoácido que não vai causar nenhum dano dentro desse astrócito. E tirou aqui do meio, né? Quando a gente tem a lesão, fica incapacitado a expressão desses receptores, né? Então aqui esse transportador, por exemplo, ele não vai ser expresso, então ele não vai recaptar esse glutamato, então ele vai se acumulando. Vejam aqui que os recaptadores do próprio glutamato, que é esse vermelhinho aqui, também não vai ser expresso nesse processo, também desencadeado pelo trauma mecânico. Então ele não vai ser expresso e não vai recaptar esse glutamato, enquanto os receptores AMPA e NMDA, eles vão aumentar muito. Aqui tem 2, vamos colocar aí que eles multiplicam por 10 vezes. Então eles vão continuar interagindo com esse glutamato, favorecendo o estímulo, a transmissão do impulso nervoso. Mas para que o impulso nervoso seja transmitido, a gente precisa que o processo de despolarização aconteça de forma ideal, correto? Oi? Se existe essa liberação tão grande desses neurotransmissores, quando tem alguma coisa que bateu na cabeça, né? A pessoa apaga geralmente, mesmo com essa liberação de neurotransmissores, isso aí ocorre dentro também a outros neurotransmissores ou como é que funciona? Quando a pessoa apaga, normalmente é porque as lesões foram na região que faz a pessoa ficar alerta, né? Numa região específica. Mas aí depois, por mais que esteja sendo essa liberação, com as lesões que foram causadas no neurônio, a pessoa não vai despertar. Por quê? Porque está sendo liberado, mas o impulso nervoso ele está sendo propagado. Ele não está sendo propagado, né? Porque a gente está com desbalanço iônico acontecendo pela falta do ATP. Então ele está recebendo muito, está mandando e aí está captando cálcio, sódio, mas o impulso não está passando, mas o dano neuronal está acontecendo.
Porque o cálcio e o sódio, eles estão entrando nesse processo, tá? Então, depende muito do tipo de lesão. Se a pessoa vai apagar, se não vai apagar, tá? Nem sempre, por exemplo, a pessoa que apaga tem uma lesão grave acontecendo, uma lesão secundária grave acontecendo. Né? Uhum. Por que mesmo que não está passando o impulso? Por causa... Isso. Porque ele não quer passar, ele recebeu o sinal do glutamato, então ele quer transmitir o impulso nervoso. Para eu transmitir o impulso nervoso, eu preciso da despolarização, que depende de íons. Então ele começa a tentar entrar os íons, mas para que haja o transporte de íons, eu preciso do funcionamento ativo, né? Dependente de ATP nesse processo, e não tem. Aí ele começa a puxar qualquer tipo de íon, como cálcio e sódio em excesso, porque a bomba de sódio e potássio não está funcionando, e aí o impulso não vai, mas a lesão que o sódio e o potássio estão gerando está permanecendo. Concussão? Convulsão? Pode, porque ele libera, né? Libera uma ruma de glutamato, que é excitatório, aí a pessoa começa a se debater, porque não tem um controle, né? A liberação do glutamato também é o que faz estar em alerta, é de momento imediato, depois da tomada? Pode ser, depende, por exemplo, tem gente que tem a lesão, né, o trauma craniano e apaga. Tem gente que tem, né, uma convulsão, aí tem gente que fica alerta, vai depender da região onde foi a lesão principalmente, porque a gente está falando muito de neurônio glutaminérgico, mas a gente tem que sempre se lembrar das porções cerebrais de cada função que cada um tem. Lembre-se que a lesão primária, ela já pode causar um dano suficiente em determinada região, que seja a pessoa ficar alerta, causou a lesão ali, a pessoa apaga. Em região mais que tem de enviar sinais, né, eferentes, né, para os músculos, aí já pode ter uma confusão. Então vai depender de onde aconteceu a lesão primária para que a gente tenha essas outras consequências. Esses mecanismos aqui é o geral, tá? Não é específico de cada tipo aí de trauma crânioencefálico. Também temos aí o papel das espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio no trauma, o trauma mecânico, a isquemia e a excitotoxicidade, né, vai gerar restos necróticos que acarretam na formação de inúmeras espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, e esses radicais livres são quaisquer espécies químicas contendo um ou mais elétrons desemparelhados, infligindo dano ao sistema cerebrovascular, principalmente pela indução de danos aos lipídios de membrana dos neurônios. Isso aqui a gente também viu lá, acho que foi na primeira aula, de qual é a lesão que as espécies reativas de oxigênio causam na célula de forma geral, não somente na célula neuronal. Então, o principal dano causado por uma espécie reativa de oxigênio é o dano à membrana. Todas as células do nosso corpo são revestidas pela bicamada lipídica, tá? Então, se ela degrada esses lipídios, a gente perde a estrutura, perdeu a estrutura, a célula morreu, tá? Então isso vai formar poros na membrana, além de causarem lesões em enzimas funcionais, no DNA, alterarem o pH de equilíbrio, que culminam também na morte neuronal. Então a gente está tendo vários mecanismos secundários acontecendo que desencadeiam a morte do neurônio, tá? Ou seja, o agravo da lesão primária nesse trauma craniano. Mesmo assim, pelo neurônio não se regenerar, esse dano não vai se resolver, né? Ou pode se resolver, porque o neurônio não é regenerativo. Não, depende de cada pessoa. Tem gente que tem uma neuroplasticidade, uma capacidade de neuroregeneração muito maior do que outras pessoas. Tudo que a gente faz assim na medicina, a gente tem sempre uma régua, né? Isso aqui é o normal, a média, e tem um para mais, tem um para menos. É o que eu dei o exemplo do cara lá que o médico disse na entrevista, que ele não retornava a andar. E daí o cara conseguiu regenerar e retornou. Por quê? Porque a gente tem pessoas que têm uma capacidade maior e outras que não. Vai depender dos fatores genéticos associados, tá? Então a gente também tem o papel da disfunção mitocondrial após o trauma crânioencefálico. Então a liberação de glutamato após o trauma crânioencefálico induz o acúmulo intracelular de cálcio, que já foi induzido lá no começo, né, pelo glutamato. Isso sobrecarrega as mitocôndrias com cálcio, que tem um uniportador de cálcio livre, não é dependente de energia, que causa a disfunção mitocondrial e falha na geração de energia. Além disso, ocorre degradação das membranas, principalmente por ação das espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. Não vai degradar só os lipídios da membrana da célula, não, né, da membrana plasmática. Vai degradar as membranas de todas as outras organelas, certo? Geradas pela condição estressante de acúmulo de cálcio e as tentativas de geração e energia na cadeia
de transporte de elétrons, né? Porque como a gente está lá, né? Aí vamos colocar um NADH para ir para a CTE para a gente gerar bastante ATP, porque tá precisando de ATP. Só que chega no final, tem oxigênio para receber o elétron? Não. Então o que se formam são as espécies reativas, tá? Então, sem a estrutura da membrana, as suas funções ficam prejudicadas irreversivelmente. Então, não realiza a respiração, a manutenção do pH, que na morte celular, que culmina na morte celular neuronal, né? Seja ela necrótica ou seja apoptótica, né? Que vai ser desencadeada principalmente pela sinalização lá das caspases, mas também pode acontecer com a ruptura das membranas, já causar logo a necrose direta, certo? Então aqui é só para vocês lembrarem, tá? Mas vocês já sabem isso aqui, quando a gente tem qualquer coisa acontecendo, um trauma mecânico, né? Chega, vai liberar substâncias, principalmente o acúmulo de cálcio, e vai favorecer a liberação do citocromo C com o rompimento dessa membrana da mitocôndria, por exemplo, seja por uma espécie reativa de oxigênio, seja pelo cálcio que começa a desregular a estrutura mitocondrial, libera esse citocromo C. Esse citocromo C vai ativar as proteínas apoptóticas que vão ativar aqui as caspases desencadeadoras e executoras que desencadeiam a morte celular programada. Mas também pode acontecer o quê? Dessas espécies reativas, desse excesso de cálcio, já lesionar os lipídios da membrana celular diretamente, lesionar os lipídios da membrana dessa mitocôndria e aí causar a necrose direta, ok? Também temos outra, né, que eu falei lá no início, que além dessas lesões na célula, a gente também tem as lesões do citoesqueleto, que é o papel da proteólise por calpaína após o trauma crânioencefálico. Então, as calpaínas são proteases intracelulares dependentes de cálcio, que funcionam em pH neutro e estão envolvidas na degradação do citoesqueleto, em especial da proteína espectrina do citoesqueleto, que a gente lembra do citoesqueleto, já lembra lá da tubulina, né? Dos túbulos e tal, que é a mais abundante, mas a gente também tem outras proteínas formando ela, principalmente segurando, ó, a rede de tubulina, tá? Então, essa proteína espectrina, ela fica aqui no meio e a rede vai sendo segurada por outras proteínas, entre elas a tubulina. Então, percebam aqui o que é que diz: calpaínas dependentes de cálcio. O que é que a gente vem batendo desde o primeiro mecanismo? Que a gente tem um aumento da concentração de cálcio. Se eu tenho um aumento da concentração de cálcio, eu vou ter um aumento da ativação dessas calpaínas. Então, elas começam a degradar tudo ali no citoesqueleto. Vocês lembram da nossa aula lá do semestre anterior? O citoesqueleto controla tudo o que acontece dentro da célula. Movimentação de todas as organelas, o que tem que ir para fora. Se eu tenho que liberar neurotransmissores, as vesículas contendo os neurotransmissores só vão ser liberadas se o citoesqueleto se mexer para empurrar elas para lá. Se ele não se mexer, elas não vão. Então, não vai ter liberação de neurotransmissor. Então, eu preciso desse citoesqueleto estabilizado. Se ele não estiver estabilizado, isso não vai acontecer. O quê? Vai ter aumento. Porque uma coisa não é, porque está acontecendo isso aí em um neurônio, os outros não podem estar funcionando ainda com a liberação normal. Aí todos vai ter o aumento da concentração de calpaína. Isso aqui são todos os mecanismos que podem ir acontecendo no trauma crânioencefálico, tá? Ao mesmo tempo. Pode ser um que aumentou com o trauma a liberação de glutamato, que é o que acontece na maioria das vezes, e o outro está acontecendo um aumento aqui dessa calpaína, porque já está com aumento de cálcio muito grande. O outro não teve a síntese, está sem energia, está sem ATP, não tem como sintetizar a proteína, né? Ou fazer o processo de expressão do DNA em RNA, uma célula que estava em estado bem basal. Então, como é que ele vai ter a calpaína? Não vai ter, e ele nem vai conseguir sintetizar porque ele está sem ATP. Então, pode ter essas diferenças de concentração dentro das células, tá? Então, a espectrina é um componente integral do citoesqueleto, especialmente nas membranas axonais e terminais pré-sinápticas, e sua degradação mediada pela calpaína culmina em danos evidentes ao citoesqueleto, levando ao dano axonal irreversível e provavelmente axotomia, que é o rompimento do axônio, né? Quando começa a romper ali, já vai romper também a membrana que está interagindo, ó, com a membrana, tá? O citoesqueleto é como se ele ficasse logo abaixo da membrana, então quando ele vai se rompendo, sendo degradado, essa membrana também vai desestruturando. A gente tem, né, uma promessa terapêutica relacionada a isso no trauma crânioencefálico, que é o inibidor SJA6017,
que ele tem a capacidade de gerar uma neuroproteção e minimizar o dano axonal e as sequelas após o trauma crânioencefálico, porque ele tem uma ação direta sobre a calpaína, tá? Então, todos os mecanismos que a gente viu aqui é o que vai tentando ser tratado quando a pessoa chega com trauma crânioencefálico. Eu já sei que a probabilidade é uma probabilidade grande de eu ter um aumento da concentração de cálcio. Então, eu já tenho que botar um medicamento que vai tentar reverter isso. Eu já sei que eu posso ter, né, hemorragia. Então, eu tenho que suprir energia, eu tenho que manter a oxigenação. Então, vai tentando aí suplantar as barreiras do trauma para que a pessoa não tenha tantas sequelas. Ok, pessoal? Então, vamos entrar agora na hemorragia interna, tá? Oi? Tem assim alguma uma escala para dizer, isso é um trauma crânioencefálico ou é só uma pancada, por exemplo? Tem alguma tabela? Não, tem. Aquela tabela, inclusive, que eu coloquei, tem uma escala para dizer o que é trauma crânioencefálico e o que não é. A gente tem que ter determinadas alterações para fazer essa classificação. Hipercalcemia. Sério? Não, é isso mesmo, mas no sangue eu acho que é o contrário. Não, assim, isso aí eu não vi se tem um aumento do cálcio sérico, mas na minha opinião, se for uma amostra tirada aqui, né, da região cerebral, deveria ter a redução, porque os neurônios com impacto eles começam a captar mais, então teria a redução, não o aumento, mas isso aí eu não tenho certeza não, essa parte eu não entrei. Então, entrando aqui na hemorragia interna, hemorragia ou sangramento interno é uma perda de sangue de um vaso sanguíneo que se acumula dentro do corpo, geralmente não é visível do lado de fora, é uma emergência médica séria, mas a extensão da gravidade depende da taxa de sangramento e da localização do sangramento. O sangramento interno grave no tórax, abdômen, espaço retroperitoneal, pelve e coxas pode causar o choque hipovolêmico ou morte se o tratamento médico adequado não for recebido rapidamente. Não é porque a exsanguinação não está sendo externa, a gente não está sendo vista, que a gente não está tendo a perda do volume sanguíneo de dentro dos vasos. Então, a gente tem essa redução do volume e, consequentemente, vai ter queda da pressão arterial e pode até, dependendo do nível da hemorragia, né, ter aí o choque hipovolêmico. Então, no início, pode não haver sintomas de hemorragia interna. Se um órgão estiver danificado e sangrar, pode ser doloroso, né? Com o tempo, o sangramento interno ele pode causar uma pressão arterial baixa, né? Hipotensão, um aumento da frequência cardíaca, tentando compensar as características do choque hipovolêmico, tá? O aumento da frequência respiratória, confusão, ansiedade, sonolência, perda de consciência. Então, o paciente ele pode perder aí mais de 30% do seu volume de sangue antes que a gente tenha alterações visíveis, né? Ou dos sinais vitais ou da consciência. Tá? Então, 30% é bastante, né? Para a pessoa começar a ter os problemas é porque ela já perdeu bastante sangue. Então, o choque hipovolêmico, que vocês já conhecem, ocorre quando não há sangue suficiente para atingir os órgãos do corpo, ou seja, envolve a redução do volume de sangue, mas mantém a tonicidade do vaso, né? Hemorragia. Então, o choque hipovolêmico segue 3 etapas básicas, exceto quando a gente tem a exsanguinação da aorta, que não tem mais o que fazer. Então, primeiro é o estágio não progressivo inicial, durante o qual são ativados os mecanismos compensatórios reflexos para manter a perfusão de órgãos vitais. Então, é aquilo que a gente viu, né? De começar a puxar o sangue das extremidades e direcionar toda para os órgãos vitais. E à medida que a pessoa continua, né, no processo, evolui para o segundo estágio, o estágio progressivo, caracterizado por hiperperfusão tecidual, início de piora circulatória e desarranjo metabólico, que configura o choque em si, tá? Incluindo a acidose, né, porque não vai chegando mais oxigênio, nem os nutrientes, até que se chegue ao estágio irreversível, no qual a lesão celular e tecidual é tão grave que mesmo corrigidos os defeitos hemodinâmicos, a sobrevivência não é mais possível. Isso aqui vocês já viram, né? Então, o manejo do sangramento interno depende da causa e da gravidade do sangramento. Se um paciente tiver pressão arterial baixa, né, uma hipotensão, a reposição de fluidos intravenosos pode ser usada até que eles possam receber uma transfusão de sangue. Então, a pessoa ainda não tem umas bolsas, a pessoa está com hemorragia, então vamos tacar soro. Você tenta pelo menos aumentar o volume ali para ver se aumenta, para manter essa pressão, certo? Se o médico reconhecer que o paciente pode ter uma hemorragia grave, contínua, que requer mais de 4 bolsas em 1 hora, ou mais de 10 bolsas em 6 horas, ele deve iniciar o protocolo de transfusão maciça, tá?
Então, o protocolo de transfusão maciça substitui os glóbulos vermelhos, o plasma e as plaquetas em proporções variadas com base na causa do sangramento. Então, aqui uma pessoa que passou por uma transfusão maciça, devia estar com vários pontos, provavelmente isso aí politrauma, né? Devia estar com vários pontos de hemorragia. E por que faz essa reposição? Porque a pessoa pode ter, né, tido contato com micro-organismos, então o sangue pode estar infectado. Como a gente tem vários pontos de hemorragia, temos vários pontos de coagulação, então a gente tem a formação de vários coágulos. Então, fazendo essa transfusão sistêmica maciça, que se chama, a gente dá um prognóstico melhor para o paciente que está com esse tipo de hemorragia. Mas eu já ouvi falar também do termo chamado hipotensão permissiva. Se a pessoa tem uma hemorragia interna em alguns locais novos, chamado também a pelve, aí a pessoa só pode ter uma perfusão de líquidos para manter a pressão arterial média naqueles patamares, né, para permanecer a perfusão do cérebro. Mas para não exacerbar a pressão, né? Porque senão, se a pessoa não tiver capacidade de suportar um volume muito elevado, aí não tem o que fazer, né? E sobrecarrega o coração, se aumentar o tempo. E os vasos também, se os vasos estiverem acostumados a ter toda a vida aquela pressão muito baixa, não vão conseguir suportar a pressão elevada, não. Acho que a curva de estado que fala que você tem que respeitar ela, não pode deslocar demais para aumentar o débito cardíaco, uma coisa assim. Eu me liguei, entendi. Então, né, isso aqui, acho que vocês já viram, né? É crucial interromper o sangramento interno imediatamente, né, para manter a hemostasia após identificar sua causa. Quanto mais tempo demorar para atingir a hemostasia, maior é a taxa de mortalidade do indivíduo. Ao contrário do sangramento externo, a maioria dos sangramentos internos não pode ser controlado, obviamente, pela aplicação de pressão no local da lesão. O sangramento interno no tórax e na cavidade abdominal, né, incluindo aí os espaços intraperitoneal e retroperitoneal, não pode ser controlado com pressão direta, com pressão, tá? Você causa mais lesão pela isquemia do que para parar a hemorragia, se você for ficar pressionando os órgãos. Então, um paciente com hemorragia interna aguda no tórax após trauma deve ser diagnosticado, ressuscitado e estabilizado antes de ser submetido à cirurgia, para reduzir o risco de morte por hemorragia interna. Um paciente com sangramento interno agudo no abdômen, na pelve, após trauma, pode exigir o uso de um dispositivo que é o que a gente chama de REBOA, tá? Ou RIBOA, que é um balão inflado na aorta, seja para diminuir a luz, né? Aumenta essa pressão mecanicamente, ou seja para reduzir a luz de forma parcial, né? Isso aumenta a pressão, ou até mesmo total, ou obstruir a artéria femoral para reduzir a perda de sangue. Vai depender da posição do sangue, de onde está localizado o sangramento, tudo isso. Isso vai manter a hiporreperfusão por mais tempo e reduz o número de bolsas, né, de transfusão usada. Então aqui é esse equipamento que é utilizado, né? Então a pessoa coloca por dentro da artéria, normalmente tem que ser uma artéria que tem um calibrezinho maior para conseguir colocar. Aí ele entra sequinho, tá? Ele não entra assim não, ele entra todo fininho. Aí quando tá lá dentro na posição, o médico olha, ele começa a inflar, seja para reduzir a luz e aumentar um pouquinho essa pressão, ou seja mesmo para parar o sangramento. Então ele bloqueia a passagem do sangue, até decidir o que é que ele vai fazer, dependendo da causa, do tipo, certo? Então tem essa ferramenta que é utilizada. Então o choque hipovolêmico, como vocês já sabem, é decorrente da depressão do volume intravascular pela perda de sangue, a ponto de ser incapaz de suprir a demanda de oxigênio dos tecidos. Como resultado, as mitocôndrias não são mais capazes de sustentar o metabolismo aeróbico para a produção de oxigênio e mudam para o metabolismo anaeróbico, menos eficiente, para atender a demanda celular de ATP. Na fermentação lática, o piruvato é produzido e convertido em ácido lático para regenerar o NAD, né? Para manter algum grau de respiração celular na ausência de oxigênio. Então a gente acaba tendo um acúmulo do ácido lático. O quê? O principal, quando a gente tem uma hemorragia, o foco inicial tem que retirar, principalmente se for muito, né? Porque a probabilidade de causar coágulos e tudo mais, tem que remover. Mas o foco inicial de qualquer processo hemorrágico é parar a hemorragia, seja ela interna ou externa, que é para não ter risco da pessoa evoluir para o
choque hipovolêmico. Então eu tenho que parar dela perder sangue e depois eu tento solucionar o resto, entendeu? Então o corpo compensa a perda de volume aumentando a frequência cardíaca e a contratilidade, seguida pela ativação, né, do sistema baroreceptor, resultando na ativação do sistema nervoso simpático e vasoconstrição periférica. Devido à ativação do sistema nervoso simpático, o sangue é desviado de órgãos e tecidos não críticos para preservar o suprimento de sangue para órgãos vitais, como o cérebro e o coração, que é a fase não progressiva, né, compensatória, e ao prolongar a função cardíaca e cerebral, isso também leva a que outros tecidos sejam ainda mais privados de oxigênio, causando mais produção de ácido lático e piorando a acidose. Essa piora da acidose associada à hipóxia, se não corrigida, acaba causando a perda da vasoconstrição periférica. Então deixa de ir o sangue para os órgãos vitais até que a gente chegue à falência múltipla, né, dos órgãos, característica de qualquer tipo de choque agravado. Então, a capacidade de compensação do organismo varia de acordo com as comorbidades cardiopulmonares, idade e medicações vasoativas. Devido a esses fatores, as respostas da frequência cardíaca e da pressão arterial são extremamente variáveis e, portanto, não podem ser consideradas como um único meio de diagnóstico. Associado a isso, tem um fator chave na fisiopatologia do choque hipovolêmico, que é o desenvolvimento de coagulopatia generalizada induzida por trauma e ressuscitação. Então, a coagulopatia se desenvolve como uma combinação de vários processos e a perda simultânea de fatores de coagulação, fibrinogênio e plaquetas pela hemorragia, pela hemodiluição com os fluidos de ressuscitação e pela disfunção da cascata de coagulação devido à acidose, vai gerar aí uma hipotermia, né? O indivíduo começa a ter a queda da temperatura, isso vai agravar a coagulopatia, ao prejudicar o processo de coagulação e é o fator de risco para a morte, independente das consequências lá do choque hipovolêmico. Então, o choque hipovolêmico, as consequências, né, começar a ter a isquemia, né, a falta de oxigênio e pode evoluir para a última fase irreversível. Mas antes da pessoa chegar na última fase irreversível do choque hipovolêmico, ela já pode ter os danos letais causados por isso aqui. Né? Tá lá tentando ressuscitar, começa a colocar os fluidos, sem ser as bolsas de transição, e aí vai causar essa perda. A pessoa não consegue sintetizar os fatores de coagulação, então ela não consegue de fato parar o sangramento, porque ela perdeu os fatores de coagulação, fibrinogênio e as plaquetas na própria hemorragia, então ela não consegue conter. Então todos esses impactos que vão acarretando na acidose, hipotermia, podem levar o indivíduo ao óbito sem nem antes chegar à falência múltipla de órgão devido ao choque hipovolêmico em si, tá? Tem aumento da frequência cardíaca também, né? E aí vai combinar de maior perda. Exatamente. Que é tentando, o ciclo, né? Que a gente sempre lembra dos choques, como tendo aquela coisa cíclica, de tentar solucionar e acabar agravando. Tenta solucionar e acaba agravando. Então, gente, a gente vai entrar agora nos pérfuro-cortantes. Meu Deus, como tá tarde. Não é não, tranquilo não. Achei tranquilo. Não. Vamos entrar agora nas lesões por pérfuro cortantes, tá? As perfurações cortantes são uma forma de trauma penetrante que pode ser auto-infligida ou infligida por outra pessoa, acidental ou intencionalmente. Eles podem ser causados por uma variedade de objetos e podem ocorrer em qualquer parte do corpo. Então não é só faca não, é todo tipo de coisa, quebrar uma garrafa, né, o vidro, isso pode causar uma lesão pérfuro cortante. Embora comumente causadas por uma faca, também as lesões por corte diferem das lesões por perfuração, pois geralmente apenas a pele é ferida e o mecanismo se deve mais a um mecanismo de corte ou arrasto do que um mecanismo de empurrão visto em feridas por pérfuro cortantes. Então, quando a gente fala de lesão por pérfuro cortante, os dois juntos, ó, eu tenho que ter o corte, mas eu tenho que ter a perfuração. Se for só o corte, tá aqui cortando a carne, acabei me cortando, foi só, né, o arrasto da lâmina. Quando eu tenho lesão por pérfuro cortante, eu tenho que ter a perfuração, né, tem que entrar, certo? Assim, os pérfuro cortantes agirão de duas formas diferentes. Primeiro, a ação perfurante e a ação cortante, né? A perfurante é a profundidade e a cortante é aquela que faz o corte inicial para que haja a entrada da perfuração. Aqui a
a característica geral de uma lesão por pérfuro cortante, especificamente uma faca. Normalmente ela tem esse aspecto aqui, ó. Uma ponta tem um ângulo agudo e a outra vai ter um ângulo mais aberto e elas ficam afastadas. Por quê? Porque na faca, a lâmina, né, a parte cortante é só uma, a parte de cima ela é grossa. Então, quando entra, né, pérfuro, quando ela entra pela distância, né, quando ela acaba penetrando, a parte que tem a lâmina, que é cortante, é essa parte que fica com um ângulo mais agudo. Mas a parte mais aberta é a parte que não tem a lâmina e aí faz esse tipo de padrão. Então, isso. Aí se você fosse posicionar, por exemplo, a faca aqui é a parte que a gente corta a carne e aqui é a parte de cima. Tem gente que bota até o dedo, né, quando vai cortando assim. A parte que você bota o dedo é essa parte de cima que faz um ângulo maior e a parte que tá lá na carne é essa parte menorzinha. Então, as perfurações geralmente resultam de um mecanismo de penetração com um objeto, faca ou tesoura, que penetra na pele e no tecido subjacente e pode se estender mais profundamente para romper cavidades anatômicas, seja a cavidade peritoneal ou pleural, tá? A localização da lesão, a trajetória do objeto, o tamanho do objeto e a profundidade da lesão afetam o dano potencial que pode ser infligido. Então, dependendo da localização, a lesão vascular, né, se for a aórtica, carótida, e a lesão de órgãos muito vascularizados, como o baço, podem ser extremamente preocupantes, né? É como a gente colocou lá uma exsanguinação da aorta, por um pérfuro cortante, não tem mais o que fazer não, tá? Então, lesões que podem comprometer a mecânica respiratória, como um hemotórax, né, as vias aéreas, uma lesão da traqueia, que a pessoa não consegue fazer as trocas, né, gasosas, também, assim como a visceral, também a perfuração intestinal, também é altamente grave. Por quê? Porque quando a gente faz o rompimento aqui, que a gente tem um exemplo aqui do pneumotórax, tá? Mas na maioria das vezes, associada às lesões por pérfuro cortante, a gente tem a ocorrência do hemotórax. Pode acontecer junto, né, os dois, a entrada de ar e a entrada de sangue. Então, quando o sangue entra aqui, ele perfura a pleura, o sangue começa a comprimir o pulmão e aí ele não consegue mais, né, realizar a sua função. Da mesma forma que no pneumotórax que entra o ar e também vai comprimindo o pulmão nesse espaço entre a pleura e o pulmão. Então, o que acontece na facada é que o sangue que vai sendo jorrado, ele vai fazendo essa compressão, certo? Que é o que a gente chama de hemotórax. E aqui na parte visceral, é a facada que rompe o intestino. Se eu romper o intestino, eu tenho liberação da microbiota intestinal, né, de fezes. Então, a probabilidade de evoluir para uma sepse, ela é muito elevada. Então, as lesões... No caso, a facada geralmente nas vísceras, o não sangramento inicial é quando a musculatura, né? Não sangramento inicial? Sim. Porque, por exemplo, a musculatura com a facada... É que o povo fala, né, que não teve sangue. Não foi, mas é o que a musculatura que segura inicialmente, não sei como é. Eu não sei não, mas eu não sei. É o quê? Se eu não me engano, aqui tem menos Não. Tem vascularização. Porque é lá que vai ter a absorção, né? Porque tem que ir a cesárea. Quando vai fazer a cesárea, não tem... Quando põe e tira, aí ataca. Assim, tem um pouco também. Eu lembro que o Dr. Bruno Pires falou que por conta que é um mecanismo reflexo da própria musculatura. Contrair, é? Fazer uma contração, aí por isso que no momento que quando colocar ele no carro já estava cheio de sangue, entendeu? Só para Eu sei que a pedada. É, eu não... Quem vai depender da profundidade, indicar assim, porque tem cesárea. Como é lá no abdômen, mas não tem como sangramento é mínimo. Mas é para usar essa medida muito profunda. Sim. A base, né? A parte na parte que é plasma branca, geralmente é mais controlada, não é que na bala que arregaça tudo, né? A gente vai já ver os projéteis, depende muito da bala, E se né? você se furar, é recomendado deixar lá. Deixar lá, não tirar para não romper outros vasos. Pois é, o povo diz para não tirar, tem isso. Então, as lesões por pérfuro cortantes, né? Essa parte eu não sei, mas eu vou investigar para defender. Cadeira, defender não, mas... A senhora sabe que foi verdade, né? Não, não, pelo amor de Deus, foi verdade. O cabo usa ali a bolsa, quem disser o contrário, pelo amor de Deus.
Então a lesão por pérfuro cortante, ela atinge principalmente os membros, né? E aí pode causar o quê? Lesão neurovascular, né? Lesão no tendão, porque é o corte dessas estruturas. Ou vai atingir cabeça e pescoço, também pode causar lesão nervosa, lesão arterial, tá? Transecção ou dissecação da artéria carótida, né? Lesão óssea, que pode causar inclusive fratura facial, dependendo do instrumento e da força da pessoa. Lesão cerebral direta, ruptura do globo, lesão traqueal, lesão esofágica. Eu me lembro desse negócio aqui de fratura facial, que o meu marido ficava revoltado com a facilidade que o povo matava os zumbis no The Walking Dead. Pegou a faca, pronto, quebrou o crânio todinho, pode tapou de há não sei quanto tempo, mas não, pelo amor de Deus, gente. O povo devia trabalhar mais um pouquinho para fazer um negócio mais convincente, né? É, com a caneta, é sério? Teve isso aí? Meu Deus do céu. Não. É, no olho ainda ia, mas vai aqui, força demais. O quê? Ah, pronto, aí ele morre psicologicamente. A gente tem também lesões no peito, né, que também podem causar lesões nervosas, né, em nervos, lesão arterial, lesão cardíaca, lesão diafragmática, né, pode causar lesão do diafragma, a pessoa já não consegue respirar, pneumotórax, entrada de ar, hemotórax, entrada de sangue, e hemopneumotórax, que é os dois juntos, tá? Que? Transecção e dissecção? Transecção é porque passa os dois lados. Dissecção é a questão. Pronto, pois é isso aí. Eu não sabia não. Transecção ultrapassa e dissecção fica só no mar. Outra região, abdômen e pelve, né? Também vai causar lesão arterial, lesão venosa, lesão na bexiga, lesão hepática, lesão no baço, lesão renal, perfuração de vísceras, tá? Coluna pode causar aí lesão medular, lesão meníngea, lesão arterial, lesão muscular. Apesar da possibilidade de evolução grave, representam menos de 10% de todas as mortes por trauma penetrante. 90% das mortes estão associadas a trauma por, né, esqueci agora o nome, pérfuro contundente, tá? Porque o pérfuro cortante é associado aos que cortam e o contundente é associado aos projéteis, né? Então 90% das mortes ainda está associado a tiro, né, e não a facada. Então, basicamente, né, a gente ainda tem a fisiopatologia dos pérfuro cortantes. Então, basicamente, após a lesão com pérfuro cortante, seja uma faca, uma katana, uma lama, algo afiado, ocorre o rompimento da pele e dos tecidos subjacentes à perfuração. As células dos tecidos lesionados se rompem, liberando constituintes intracelulares que vão, obviamente, desencadear um processo inflamatório, ativando macrófagos, o que acarreta na secreção de prostaglandinas, né? Que vai causar aí um processo de vasoconstrição ou vasodilatação, tá? A gente tem vários tipos de prostaglandinas, algumas podem causar vasoconstrição, outras vasodilatação. Mas as que causam vasoconstrição têm um papel, obviamente, de reduzir a hemorragia no local da lesão. Também vamos ter aí a secreção de histamina e bradicinina, principalmente associada à resposta desencadeada pelos mastócitos, tá? Que são aqueles lá da hipersensibilidade do tipo 1, né? Das reações alérgicas. Vamos ter a secreção de leucotrienos, interleucina 1, que é vasodilatador, né? Que pode causar, que causa aí o aumento da permeabilidade vascular. Consequentemente, eu vou ter diapedese. Se eu tenho diapedese, eu vou ter a formação do exsudato. Vai causar o edema. Se o edema ele está, obviamente, além dos nervos que foram afetados, né? O edema ele vai comprimir, também vai causar dor. Pode evoluir para sepse, né? Porque tem um contato, ninguém sabe qual é o material, se ele estava contaminado ou não. E a pessoa pode aí ter a cura ou morte. Reduz a hemorragia. Vasoconstritor reduz a hemorragia, essa é a questão próxima. Sim, pode ser, né? Mas é porque a gente tem, além da gente ter essas prostaglandinas, a gente também tem as que atuam vasodilatando, a gente tem histamina e bradicinina, que também são vasodilatadores, entendeu? Então eu acho que está muito mais relacionado à contração da parede abdominal do que do sangue em si, porque tem vários outros componentes que têm o papel mais de vasodilatação, de formação do edema.
Além disso, no local da lesão ocorre a entrada de micro-organismos que desencadeiam a produção de pirogênios, né? Se é uma facada, se não é uma lâmina de bisturi esterilizada, né? A gente vai ter esse contato. E aí a gente vai ativar o hipotálamo com esses pirogênios, desencadeando a febre, né? Normal. Eu tô esquecendo de passar direto. Quando eu olho, já falei, não passei. Então aqui, né, o que tinha no artigo da fisiopatologia de uma facada normalmente. Então aqui, né, uma faca, uma katana, uma espada, alguma coisa pontuda, causa que a lesão, né, causa o corte, depois a penetração, causando a lesão de várias células, com o rompimento da membrana dessas células, obviamente. Inicia o processo inflamatório, inicialmente, principalmente desencadeado pelos mastócitos, né, que são aqueles que juntamente com os macrófagos estão logo na epiderme, tá? Então essa resposta aos perfluorocortantes é desencadeada principalmente pelos mastócitos, que vão secretar histamina, que vão desencadear a vasodilatação, consequentemente o aumento da permeabilidade vascular. Vão desencadear a secreção de leucotrienos, que também tem esse papel, interleucina 1, que aumentam a concentração de glóbulos brancos, né? White blood cells, né? Aumenta a concentração de células de glóbulos brancos no local. Se eu estou aumentando a concentração de células de defesa e eu estou tendo aumento da permeabilidade vascular, eu vou ter mais extravasamento de células de defesa no local. Então isso vai gerar o quê? Continuando ali, ó. Diapedese, fagocitose, exudato, edema, tá? Então vai concluir no edema. A bradicinina, que é um vasodilatador, que vai gerar o edema, também vai culminar na dor. Se eu tenho um edema, eu tenho dor, né? Por conta da compressão dos nervos. A gente tem aqui, ó, prostaglandina, que vai desencadear vasoconstrição, para o quê? Prevenir a hemorragia, enquanto os outros são tudo vasodilatando, aqui ela vem e catalisa a vasoconstrição para tentar diminuir essa perda de sangue. Então tudo culmina para um processo inflamatório normal, que vai gerar um edema, que vai gerar dor e obviamente, né, se eu tenho uma ruptura de diversas células morrendo por necrose, eu posso ter a ocorrência da sepse, uma vez que esse material utilizado pode estar contaminado, e aí se não tratado, a pessoa evolui para morte, né, porque vai tendo aí por reperfusão tecidual, e se tratado, a pessoa consegue se recuperar na maioria das vezes, só cerca de 10% é que vai evoluir aí pro óbito. Digamos assim, na hora que tem um corte, né, aí o neurônio é estimulado, mas depois do corte continua doendo. É fazer inflamação? É, processo inflamatório que fica comprimindo os neurônios. E além disso, prostaglandinas e leucotrienos também sinalizam para os nossos receptores, né, para os neurônios da dor, sinalizar a dor. Na hora que cortou, né? Imediatamente depois já dói bastante. É. Porque a gente já tem a liberação também dessas substâncias, tá? O processo inflamatório, e a gente tem, por exemplo, no corte, lembrem lá da nossa aula do sistema tegumentar, né? Quando a gente tem um corte, a gente ativa diretamente os nossos receptores, né? E esses nossos receptores, eles dão um sinal de dor, tá? Não precisa também ter toda a formação do edema, ter aqui a liberação de todas as prostaglandinas e leucotrienos para a gente ter isso. Teve o contato com aquele nosso receptor, a gente já desencadeia a resposta, tá? Então, a nível macroscópico, isso a nível microscópico, né? A nível macroscópico, as facadas podem causar várias lesões internas e externas, como são armas de baixa velocidade. Os ferimentos infligidos a uma pessoa são normalmente confinados ao caminho que ela percorreu internamente, em vez de causar danos ao tecido circundante, o que é comum em ferimentos por arma de fogo. Então, o abdômen é a área mais comumente lesada por uma facada, e o comprimento e o tamanho da lâmina da faca, bem como a trajetória que ela seguiu, podem ser importantes no planejamento do gerenciamento, porque podem prever quais estruturas foram danificadas. Então, é importante manter a pressão sistólica acima de 90 milímetros por mercúrio, manter a temperatura corporal central da pessoa e transportar para um centro de trauma em casos graves. Eu acho que vocês não vão ter na sexta-feira os primeiros socorros, né? Acho que não vai ter dessas lesões. Não XABCD. Hã? Eu digo não XABCD é trauma.
Eu não sei, porque tinha ficado Lucas e Caio que disseram que tinha um contato da pessoa que tem uns bonecos que ia fazer o curso. Aí quando chegou na reunião na semana passada, disse, e aí, deu certo? Ah, a gente esqueceu. Aí quando eu fui falar com o cara que eu tinha o contato, ele disse, olha, agora em cima da hora a gente não tem mais disponibilidade, já tem outras ações. E os bonecos chegaram aqui? Chegou os bonecos em cima? Foi? Não sei. Chegou, estamos do lado. Dá uma facada neles, pra gente ver as lesões, como é que fica. Os bonecos que chegou do laboratório já foram pro outro lado, porque tipo, é meio que comum para toda a luta, não só. Mas a gente podia ir pra lá também, né? Acho que vai, mas acho que vai, né? Então, para determinar se há sangramento interno, uma avaliação focada com ultrassonografia ou lavagem peritoneal diagnóstica pode ser utilizada. A exploração local da ferida também é outra técnica que pode ser utilizada para determinar o quanto o objeto penetrou. Então, quando a gente vê aquelas séries que o cara chega lá na emergência e o médico enfia o dedo, né? Porque o médico é doido, não é? Porque ele quer ter noção da profundidade, para saber se foi grave mesmo ou se consegue resolver ali, tá? Exatamente. Então ele coloca lá para checar, tá? Então a observação pode ser usada no lugar da cirurgia, que isso vai evitar uma cirurgia desnecessária, o que a torna o tratamento preferencial de trauma penetrante. Portanto, nos casos em que não há suspeita de sangramento ou infecção, não há benefício conhecido da cirurgia para corrigir quaisquer lesões presentes. Então, pode ser utilizado só o tamponamento cirúrgico, mas pode prejudicar a fixação dos órgãos diretamente afetados, tá? Então, muitas vezes se usa aí, ó, só o pinçamento dos vasos, né, do órgão afetado para tentar inibir a hemorragia, parar ali e deixa ele se recuperar sozinho. É melhor do que abrir a pessoa todinha, então só pega ali o buraco onde foi feita a perfuração, pinça para parar a hemorragia e aí dá o medicamento, por exemplo, para favorecer uma coagulação, a parada do sangue e deixa ele se recuperar sozinho. Melhor do que romper vários outros vasos, abrindo para fazer a sutura, costurar tudo lá dentro. Quando há necessidade de uma cirurgia invasiva, né, por exemplo, no choque hipovolêmico, no choque séptico, normalmente o cirurgião rastreia o caminho da arma para determinar as estruturas anatômicas que foram danificadas e realizar uma cirurgia de controle de danos. Então, para a cirurgia é importante conhecer a direção das fibras musculares no corpo e é de extrema importância para a medicina legal também, tá? Pois a cicatrização do paciente vai depender muito de como foi feita a incisão inicial. Então, se o corte obedece ao direcionamento dessas linhas, a cicatrização será muito mais fácil e tudo fica bem mais harmônico, se não acontece o contrário. Então, se a pessoa está aqui, ela tem o crescimento das fibras musculares nessa direção e ela levou uma facada nessa direção, a probabilidade dessa cicatriz aqui ficar mínima e bem mais bonita é bem maior do que se ela tivesse levado aqui na vertical, tá entendendo? Então, essa cicatrização ficaria mais prejudicada. Então vamos entrar agora na última, lesões por projéteis ou pérfuro contundentes, tá? Então uma das principais causas de lesões traumáticas são as feridas relacionadas a armas de fogo, né, que a gente chama de trauma balístico, que são ocorrências comuns em populações civis e militares. Além da incapacidade aguda, o trauma balístico tem sérias consequências econômicas e de saúde a longo prazo. Por exemplo, nos Estados Unidos a incidência de ferimentos por arma de fogo ultrapassa 100 mil por ano, com cerca de 30 mil desses casos fatais. No entanto, o manejo clínico e o tratamento de tais ferimentos permanecem abaixo do ideal. Além disso, no Brasil, o país com uma das taxas mais altas de homicídios por arma de fogo do mundo, estima-se que os ferimentos por arma de fogo custem cerca de 88 milhões de dólares, tá? De dólares por ano, e quando estendidos a custos indiretos, né, perda de força de trabalho, policiamento, foi estimado em cerca de 10 bilhões de dólares por ano, tá? Mais 10 bilhões. Não, mais 10 bilhões de dólares por ano, pelo indireto, né? A pessoa que para de trabalhar, que ficou lesionada. Então, após o trauma balístico, as consequências primárias mais comuns incluem danos aos tecidos moles, né? Perda muscular volumétrica, hemorragia, fraturas ósseas, dor, sendo a lesão no músculo esquelético a mais relacionada à indução de incapacidade grave, hospitalizações prolongadas e, em geral, uma qualidade de vida ruim. Coletivamente, portanto, as evidências atuais sugerem que o músculo esquelético deve ser um importante alvo terapêutico após lesões relacionadas a armas de fogo e melhorar sua regeneração irá promover a recuperação e a qualidade de vida dos pacientes, tá?
Então, os principais mecanismos subjacentes às feridas balísticas penetrantes no tecido incluem o quê? Cavitação permanente, em que o tecido ele é destruído pela compressão e o cisalhamento do projétil, é o rastro que o projétil percorre, né? Então ele é desse tamanho, mas ele pelo impacto, né, ele entrou até mais lá dentro. Então todo o caminho que ele percorreu, ele vai gerar essa cavitação. E a cavitação temporária, que é causada pela distensão do tecido devido a vibrações de alta pressão do rastro do projétil. Então a gente tem a cavitação permanente, que é aquela de onde de fato o projétil ultrapassou, e nós temos a temporária, que é aquele tecido que foi empurrado pela força e pela temperatura, né, que a bala sai dentro do corpo. Então esse a gente já pode ser temporário, por quê? Porque ele retorna, né? A permanente não. Então, o estresse térmico por atrito localizado pode exacerbar esses insultos primários, que a gente tem a tendência, né, de achar que é só o impacto da bala que sai com muita força, né, por conta lá da liberação da pólvora que gera essa circulação, mas a temperatura que ela sai também contribui para a lesão que é causada. Não é só o impacto mecânico, certo? De perfuração, de penetração. A gente também tem o impacto térmico nesse processo. Então, a extensão do ferimento de arma de fogo, ou seja, profundidade e área danificada, é altamente dependente das características do tecido e do projétil, em que tanto o projétil... Ixi, Maria, deu um... Fui lá no céu e voltei, tava pensando em outra coisa aqui, sério mesmo. Tava pensando, tipo, tava lá em casa, parou aqui a cabeça e foi lá pra casa do nada. O cansaço já, viu? Já não tá mais pegando, não. Então, a extensão do ferimento de arma de fogo, né, é altamente dependente das características do tecido e do projétil, em que tanto o projétil, né, a velocidade que ele sai, a massa, a forma, o calibre, o material, a capacidade de fragmentação desse projétil e a distância do impacto, quanto o tecido impactado, né, qual é a densidade do tecido, a elasticidade, a espessura desse tecido, interagem para definir toda a extensão e a natureza da lesão. Em geral, sugere-se que o músculo esquelético seja mais sensível à cavitação permanente, acreditando-se que a cavitação temporária induza menos danos devido à elasticidade inerente do músculo esquelético, tá? Então, se eu dou um tiro no tecido adiposo, é diferente de eu dar um tiro no tecido muscular esquelético, né? Porque o tecido adiposo, a bala vai percorrer um caminho maior, porque ele é menos resistente do que o esquelético. Isso é um pouco diferente a nossa cidade. É porque só não tem esse aí. É porque é tipo a da bala em cima, eu acho. Vai dar certo, vai parar só pra nariz. Vai dar certo. Oxente! Mas é porque não tem esse aí das feridas. É só isso. É só bater uma foto, cara. Depois nós vemos no YouTube. Mas eu salvei agora, porque eu preparei enquanto a gente chegou e eu salvei. Que estranho, diga. Esse conceito de cavitação permanente e temporária, por exemplo, se uma pessoa dá um tiro, aí a bala ela atravessa na frente da perna e no meio, por exemplo. Atravessou toda a parte da frente do crânio, mas não o cérebro. Aí se encaixaria igual essas duas. Não, aí não é questão de crânio, por exemplo. Que quer dizer? Que ela não entrou só no crânio. Esse tempo de cavitação em relação ao quê? Cavitação permanente é quando ele fez um buraco que não tem mais como retornar. Agora, por exemplo, uma cavitação temporária. A pessoa tomou um tiro, mas ela estava com um negócio aqui de metal. Ela teve um impacto, entrou, quando você olha a lesão, entrou um pouquinho, mas ele vai ser temporário. A permanente é quando ele entra e não tem mais, mesmo que você tire o projétil, não vai mais retornar o que era antes não, entendeu? Então, por exemplo, se nessa situação que eu falei agora, vai ser cavitação permanente na frente, temporária no meio? Temporário que vai se dar uma paulada em tudo. Aí a paulada que chega no teu músculo vai dar uma cavitação temporária, aí volta pro estado normal, não fica uma confusão. Aí a permanente vai ser essa perfuração. Qualquer perfuração, não precisa atravessar tudo, não, tem necessidade de qualquer perfuração, tá? Não precisa ir de uma ponta a outra, não. Pronto, então aqui... Rapidinho, pessoal. Aí nesse exemplo que o Paulo já falou, se a pessoa pegasse um... Mas aí a gente se refere à cavitação para projétil,
tá? Então se eu te desse um tiro, aí eu dei um tiro bem de perto, aí gerou de cinta, aí dei bem de perto, aí deu uma cavitação permanente. Outra coisa é tu tá num restaurante e ver uma bala perdida, aí o impacto da bala vai ser menor, aí tu gera uma cavitação só temporária, tá? A permanente, ela tá mais associada ao agravamento, né? Quanto mais grave for, mais permanente será a lesão naquele ponto. E a temporária é que não é a que a gente normalmente consegue retornar. Então aqui, né, só para vocês verem que depende, obviamente, do tecido, como eu mencionei, tecido adiposo, você penetra mais e o tecido muscular menos, mas a gente também vai depender aqui da bala. Então a bala que ela é mais pontiaguda, a capacidade que ela tem de rasgar antes de penetrar é bem maior, né? Vocês veem que tem aqui umas que tem umas coisinhas dentro, né? Aqui, ó, coisa maravilhosa, olha aí, ó. Essas bolinhas aqui, ó. Hã? Aí você dá o tiro, aí quando chega lá dentro tem uns que só mesmo penetram, né? Mas tem uma, por exemplo, uma escopeta, né? Uma 12. Você dá um tiro, aí a bala chega lá, explode dentro da pessoa. É porque que a pessoa, na hora que leva um tiro de 12, ela já morre. Porque explodiu tudo, né? Na hora que entrou, explodiu a bala. Então a gente tem vários tipos que vão contribuir para a gravidade, né, da lesão causada pelo projétil. Né? Eu acho que isso aqui deve ser de um 12. É que nem um dia desse eu vi um vídeo no Instagram, os pedreiros tudo dormindo no chão. Aí chega um cara com uma 12, rouba a bicicleta deles, aí eles se sentam, aí ele diz, fica todo mundo sentado. Aí uns 10 pedreiros, né? Ninguém se levanta, o cabo vai embora com a bicicleta. Aí o povo nos comentários, que 10 homens não se levantam, meu amigo, quem é que vai de cara com uma 12? Porque na hora que levar um tiro, explodiu e morreu. Não tem o que fazer não. É que nem quando a gente joga Free Fire. Quando você tá de perto, você troca pra escopeta, né? Porque aí você garante que mata. Quando tá de longe, você bota assim uma M60, aí você vai trocando, entendeu? Já fui, não sou mais, graças a Deus. Então, quais os aspectos das feridas balísticas, né? Em relação ao músculo esquelético impactado por um projétil, o dano é infligido por várias vias, com laceração, esmagamento, desnervação, hemorragia, que causa isquemia, queimaduras e atrofia muscular, né? Que é um motivo de preocupação na maioria das lesões balísticas quando a gente tem essa atrofia. Então, os ferimentos primários por arma de fogo podem ser agravados por trauma secundário, que complica ainda mais a gravidade da lesão, incluindo desenvolvimento de infecção, sepse, né? Cirurgia, movimento físico excessivo, tá? O manejo clínico após o trauma balístico, ele pode ser geralmente categorizado em etapas distintas, incluindo a atenção primária, tratamento no local e no transporte, a atenção secundária, quando a gente precisa de uma cirurgia, né? Intervenções hospitalares, e a reabilitação, principalmente se eu tiver o quê? Atrofia muscular. Então a pessoa vai precisar passar por esse processo de reabilitação. Então, como eu disse no início, a principal forma de lesão causada pelos projéteis, né, ou pérfuro contundentes, é porque além dele penetrar na pele e causar a lesão, ele também causa a queimadura, por conta que ele vem numa temperatura muito elevada. Então ele causa a lesão por impacto e a lesão por temperatura. E aí vai causar todas essas alterações aqui. E a pessoa vai, obviamente, recebendo os primeiros socorros ali na ambulância. Se precisar, claro, que vai depender. Foi um tiro de raspão, né? Então eu não vou precisar ir para um setor mais complexo. Mas se eu precisar de uma cirurgia, eu já vou ir para um nível mais complexo. E depois, se necessário, dependendo da lesão, um processo de reabilitação. Então, dadas as limitações experimentais, né, a gente não tem falta de modelos animais adequados e as condições éticas, eu não posso ficar fazendo teste, ai meu Deus do céu, essa bala de 12 aqui vai explodir como na pessoa? Então, eu não posso pegar um defunto e ficar fazendo os testes, isso é antiético, né? Então, essas limitações, né, elas dificultam a compreensão da fisiopatologia do trauma e regeneração do músculo esquelético em humanos após ferimentos balísticos. Então isso permanece longe de ser compreendido, né, a fisiopatologia da lesão por bala, porque não tem como a gente ficar testando. Apesar de que, por exemplo, né,
lá na PFOS, ela nem mostrou para vocês essa parte, mas tem uma parte da balística, que ela só mencionou que tem, que a gente faz o teste, por exemplo, o indivíduo ele levou várias lesões à bala. Aí encontraram uma arma no local do crime. Trouxeram para saber se aquela foi a arma do crime. Então eles pegam a arma e fazem um teste, tanto para saber se funciona, como a mulher lá falou, né? Se foi ela mesma. Eita, engasguei. Como para ver se a lesão, ela bate com a lesão que está no indivíduo. Então eles têm lá as ferramentas, né? Para você atirar e ver, olha, realmente faz uma estrelinha quando entra dentro da estrutura. Aí você olha lá para o cara e tá uma estrelinha. Então foi essa arma que causou. Então vamos investigar as digitais dessa arma. Então tudo tem essa relação. Então um dos principais fatores relacionados à viabilidade muscular após o trauma balístico envolvem a gravidade da lesão mecânica térmica e o subsequente trauma das miofibras musculares, que são caracterizados por estágios sequenciais. Então vai haver necrose, vai haver processo inflamatório, se eu estou tendo necrose, e depois a gente tem a regeneração muscular através das células satélites. Se essa lesão foi muito intensa, essa lesão mecânica térmica, a probabilidade de eu ter eliminado uma quantidade muito grande de células satélites é enorme, né? Então a regeneração ela fica mais difícil, porque o tecido muscular esquelético não é um tecido de ampla regeneração, ele depende muito das células satélites para que isso aconteça. Então, o trauma muscular mecanotérmico é caracterizado por penetração abrupta nos tecidos moles e por calor extremo gerado pela fricção de projéteis que acarretam na extensa ruptura e atrofia estrutural das fibras musculares, além de danos ao tecido conjuntivo, à rede neural, ao endotélio vascular, né? A gente fica batendo na tecla do tecido muscular porque ele é o principal afetado, mas obviamente todas as outras estruturas do corpo também o são. Então, após as agressões musculares, os neutrófilos são as primeiras células recrutadas para o tecido danificado. O que muda aqui, por exemplo, do pérfuro cortante? Qual foi as primeiras células que a gente viu associadas à resposta da lesão por faca? Os mastócitos. E aqui já são, né, na pérfuro contundente, projétil, já é o neutrófilo, tá? Então, elas são recrutadas para o tecido danificado. Em seguida, macrófagos pró-inflamatórios, né, do perfil M1, infiltram-se no tecido danificado e fazem fagocitose e a liberação de citocinas pró-inflamatórias, interleucina 1, interleucina 4, que promove a proliferação de células satélites. E aí, essas células satélites é que vão fazer o papel de regeneração muscular. Em particular, a capacidade de regeneração do músculo é altamente dependente de uma população de células progenitoras específicas do músculo, denominadas células satélites, que eu já falei, células tronco musculares justapostas a miofibras revestidas sob a lâmina basal, que normalmente residem em um estado quiescente, mas são capazes de regenerar fibras musculares danificadas mediante estímulos que induzem a sua ativação. Inclusive, são as células satélites que estão relacionadas ao processo de hipertrofia também, tá? Elas contribuem no aumento da secreção da produção das miofibrilas. Sequencialmente, os macrófagos anti-inflamatórios do perfil M2, né, começam a surgir 4 dias após o dano e secretam citocinas anti-inflamatórias que facilitam a diferenciação das células satélites e, portanto, a regeneração das miofibras. Portanto, as lesões musculares balísticas são caracterizadas por perda funcional sustentada por necrose, fibrose e atrofia muscular, e além desses também ocorrem lesões vasculares e neurais. Muitas lesões traumáticas do músculo esquelético podem ser revertidas através da resposta imunológica, metabólica e neurovascular, tá? Então, a ação aí da angiogênese e da ativação dessas células satélites, por exemplo. No entanto, quando ocorre um limiar de dano que supera a capacidade intrínseca do organismo, a dor crônica e a perda de massa muscular e função muscular tornam-se irrecuperáveis, tá? Então aqui é mais uma vez só para vocês verem, não vou repetir, tá? Tem aqui a lesão do projétil que é mecânica e térmica. Quando inicia todo o processo de resposta do corpo a essa lesão, a gente tem a ativação das células satélites. Obviamente, as terapias, seja terapia medicamentosa, seja terapia de reabilitação, contribuem nesse processo de regeneração, tá? Para repor essas células que foram perdidas. Mas a perda de massa muscular é um fator importante para o estado funcional, a qualidade de vida e a mortalidade dos indivíduos. Assim, quando as lesões causam danos graves aos tecidos,
Procedimentos cirúrgicos agressivos são frequentemente usados, né, como a remoção do tecido desvitalizado, o enxerto de retalhos musculares para substituir grandes volumes de tecido e ajudar na recuperação funcional. Assim, estratégias novas para a regeneração do músculo esquelético são assunto de grande importância. Meu Deus, não acaba. Então, o trauma está associado a várias alterações, como desuso e inflamação, que podem induzir a perda de massa muscular por meio de várias vias de sinalização, que atuam elevando a degradação proteica e suprimindo a síntese proteica, né? Então, 2 fatores de transcrição que regulam a atrofia muscular é o FOXO ou NF-κB, que são ativados por inúmeros fatores e eles vão aumentar a proteólise através dos proteassomos, que são aqueles que dependem da ubiquitinação, né? E da autofagia. As próprias células unificadas, elas desencadeiam a sua degradação, a autofagia. Níveis elevados de cálcio citosólico também podem aumentar a ativação proteolítica de calpaína, que é aquela lá do citoesqueleto, e das caspases, além de prejudicar a função mitocondrial. Então isso vai levar o quê? A morte celular, né? Estou prejudicando a função mitocondrial, a função das caspases, posso gerar morte tanto por necrose como por morte celular programada. Então esses movimentos são desencadeados pelo próprio trauma às fibras musculares, pelo processo inflamatório e pela regeneração tecidual, né? A miostatina é o principal fator de crescimento secretado no tecido muscular para ativar essas células satélites a fazer a regeneração do tecido. A calpaína é uma enzima que degrada a proteína? A calpaína é aquela que a gente viu no trauma crânioencefálico, que degrada as proteínas do citoesqueleto, aquela da rede. Sim, que pode dar certa inibida. Que tem um medicamento aí que tem como alvo inibir ela para ela parar de destruir o citoesqueleto das células. Então aqui a gente tem, né, os fatores de transcrição, o NF-κB, o FOXO, que vão atuar sobre, a gente pode ter degradação de mitocôndria pelo acúmulo de cálcio, tudo isso causado, né, pelo trauma causado pelas válvulas. Não precisa se ater essa figura aqui não, tá? Que esse bicho aqui é de um artigo, então vem uma série de outras coisas envolvidas. Então, atualmente, carecemos de terapias eficazes que possam ajudar na regeneração e recuperação muscular ideal imediatamente após o trauma de projétil. Assim, abordagens mais inovadoras são urgentemente necessárias e uma área promissora é a da medicina regenerativa, com avanços importantes para o tratamento relatados em termos de terapia com células satélites e terapia de agentes anticatabólicos e pró-anabólicos e terapia de fatores de crescimento angiogênico. Se a pessoa está tendo um problema, né, de elevado catabolismo e baixo anabolismo, então a gente faz uma terapia para reverter isso, porque se eu quero regenerar o músculo, eu quero mais o anabolismo. E terapia de fatores de crescimento angiogênicos que também contribuem na ativação das células satélites. Então aqui é basicamente, gente, o que a gente determina como as 5 fases que acontecem após um trauma, né, pérfuro contundente, um trauma balístico, um trauma por projétil. Então, primeiro acontece a lesão por impacto mecânico e térmico. Isso vai lesionar principalmente o tecido muscular, é o principal lesionado, vai gerar uma resposta imune, inicialmente com neutrófilos, mas a gente tem várias outras células, né, trabalhando nisso. Segundo, a gente vai começar com a resposta, tá, a essa lesão, a resposta de ação, né? Por exemplo, numa ambulância que a pessoa vai responder e vai começar a iniciar os primeiros tratamentos. O terceiro é quando o trauma já é muito grave, então tem que passar por um processo de cirurgia, como por exemplo a reposição com enxertos, né? Então muitas vezes se faz a cultura de células para repor essas células, fazendo um enxerto, faz o tratamento com fatores de crescimento que vão induzir as células satélites a fazer essa regeneração muscular. Então a terceira fase é quando a gente aumenta a complexidade, tá, da resposta a essa lesão. A quarta fase já é a fase aqui em que você começa a ter a reabilitação. Então você diz para o indivíduo, depois de vários meses, né, obviamente, para ele começar a atividade, que isso também estimula. Eu não acabei de dizer que a hipertrofia estimula essas células satélites a produzir mais fibras musculares. Então, se ele começa uma atividade básica, ele vai estimular essa regeneração muscular.
consequentemente ele consegue ter uma reabilitação melhor. A última fase é a fase da recuperação completa, após passar por todos esses processos, processo inflamatório, levou a bala, processo inflamatório, passou por uma cirurgia, passou pela reabilitação, recuperou o músculo afetado pela lesão balística, ok? Pessoal,